Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Lição de número 3, o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos utilizando esse novo método, devido à indisponibilidade de tempo, onde nós gravamos. Mas como essa lição é uma lição chave para nós entendermos e darmos prosseguimento ao estudo dessa revista, desse trimestre, sobre a volta de Jesus, nós vamos estar passando ela aqui em gravação de tela, que é um aplicativo. Eu creio que será ótimo. Aqui eu apresento a minha apresentação em PowerPoint, que eu estarei disponibilizando para vocês aí no grupo. Quem quiser usar, tenha liberdade. Nela eu trago algumas informações extra lição, que eu creio que será útil para o amado professor. Quero orar por você e por sua classe. Senhor Jesus, te agradeço pela vida de cada professor e aluno que estarão ouvindo, tendo acesso a essa aula. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a nossa escola bíblica dominical, os professores, superintendentes, coordenadores e alunos. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa escola continue crescendo para a glória do teu nome. Queridos, o arrebatamento da igreja. Todos acreditam, todas as linhas de pensamento, todas as escolas de interpretação do Apocalipse e da escatologia acreditam que Jesus virá. O que difere é a forma dessa manifestação. Nós que seguimos a linha de interpretação quanto ao arrebatamento da igreja, pré-tribulação ou pré-tribulacionista, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Este arrebatamento ele será secreto pelo fato de que o mundo não verá esse evento acontecendo. Apenas a igreja vai ver, ok? E a manifestação em glória de Cristo, ou nós podemos chamar também de a segunda fase da sua volta ou da sua segunda vinda. São termos que também nós podemos aplicar. Mas fato é que Jesus Cristo ele teve a sua primeira vinda neste mundo. Ele viveu seu ministério terreno, 33 anos. Agora ele virá a sua segunda vez. Essa segunda vinda, ela se dará em duas fases. Tá? A primeira fase a gente chama de o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver daqui a pouquinho por que o arrebatamento da igreja. E a segunda fase é a manifestação em glória. Ou seja, na primeira fase, Jesus Cristo, a igreja vai até Cristo, entre nuvens, conforme o texto que nós vamos ver. E já na segunda fase, Cristo vem à terra, pisa no Monte das Oliveiras, batalha contra o exército do anticristo, livra Israel, ou os remanescentes fiéis, e implanta o seu reino milenial. Nós vamos ver isso, esses pormenores, mais à frente, com detalhes. Então nós vamos andar, eu não vou fazer a leitura bíblica em classe toda, apenas vou passá-la para ganharmos tempo. Texto do dia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é a promessa, A promessa de Jesus para nós. Então, assim como ele prometeu aqui, ele já está pronto, Daqui a pouquinho ele vai cumprir essa promessa de estar nos buscando. A síntese. O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo da última hora. Aqui serve de um alerta para nós, Pois algumas pessoas pensam de esperar algum momento oportuno, ou quando Jesus estiver manifestando, ele se ajoelha e se arrepende. Aqui a síntese deixa claro,
da forma que vai acontecer o arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, são milésimos de segundos, né? Não há possibilidade, não há condições de arrependimento. A pessoa precisa de estar preparado já, ok? Propósito: explicar o que é e quando se dará o arrebatamento, evidenciar o que o arrebatamento da igreja é para nós, os crentes, compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. Nós não vamos fazer essa leitura toda, todavia tenho que passar aqui os slides. Ok. Eu disse que o arrebatamento da igreja é diferente da segunda vinda. Eu trouxe aqui algumas diferenças e alguns versículos bíblicos que comprovam, que dá base para essas informações que eu trago para vocês aqui agora. Diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eu quero só relembrar aqui que a segunda vinda de Cristo ela acontece em duas fases, ok? Sendo a primeira fase o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento, eu quero traçar agora um quadro com essas diferenças das manifestações. Primeiro, o arrebatamento da igreja será em segredo. Mateus 24, versículo 36, diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estás no céu, mas unicamente o meu Pai. Então será segredo, ele será em segredo, será em um momento que ninguém espera, será de uma hora para outra. E outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: se alguém perguntar, quando Jesus diz ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus Cristo estava falando em função da sua condição corpórea, né? Como homem. Mas Cristo, como Deus hoje, ele sabe muito bem o momento em que ele virá para buscar a igreja. Ok? Segunda comparação, Cristo vem para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, que é a nossa leitura bíblica. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. O arrebatamento da igreja ele será exclusivamente para a igreja, não para Israel. Mais um, ele será antes da grande tribulação. Aqui eu friso, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, o arrebatamento da igreja servirá de livramento da igreja. A igreja será livre, será guardada desta hora que há de vir sobre todos. Ainda no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Jesus vem nos ares. Aqui ele não pisa no Monte das Oliveiras. Aqui ele não é visto por todos, né? Ele será visto apenas pelos santos, que é o outro ponto. Os santos o verão. Mais um versículo, mais uma referência. Será um tempo de alegria, ou seja, o arrebatamento da igreja não trará eventos de castigo. Será um momento de alegria, de regozijo. Os incrédulos serão deixados. E será um evento que vai ser em todo o planeta. Já a manifestação, todo olho verá. No entanto, ele pisará fisicamente em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. A segunda vinda, eu quero traçar um quadro aqui agora sobre a segunda vinda. Ela será pública, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ok? Todo olho o verá. Se por um lado nós temos uma referência dizendo que nós seremos arrebatados com ele nas nuvens, algumas referências que falam entre nuvens. Esse encontro se dará nas nuvens. Por isso que nem todos os olhos o verão, o arrebatamento da igreja.
Já a sua segunda vinda ou a sua manifestação pública, a sua manifestação em glória, ela será vista, será vista por todos, será pública. Apocalipse 1, versículo 7. Cristo vem com a igreja, Judas, no versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, uma alusão à igreja do Senhor que virá com Cristo nessa manifestação. Será a segunda vinda será após a grande tribulação. Será após a grande tribulação, Mateus 24, versículo 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará luz, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, as potências serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui uma alusão à manifestação de glória que será depois da grande tribulação. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre os Montes das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. Todo olho o verá. Aqui será um tempo de lamentação, enquanto o arrebatamento da igreja é um tempo de alegria. Os incrédulos serão destruídos, enquanto no arrebatamento a igreja é salva. E será fisicamente em Israel, ok? Esse quadro ele pode ser utilizado aí, tá? Tenha liberdade. Conteúdo da lição, nós vamos estar vendo o que é e quando se dará, ok? O arrebatamento da igreja é para os crentes. O que é o arrebatamento para nós? E a forma que nós devemos estar aguardando o arrebatamento da igreja. Introdução. No sermão profético de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus mencionou alguns eventos que já cumpriram. Tá? Nós estávamos falando sobre os sinais na semana passada, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém. São parte daquele grupo de resposta que Cristo deu às perguntas que os discípulos fizeram. Que perguntas foram? Quando se daria tudo isso? Quando seria a manifestação de Cristo, a vinda de Cristo e do final do mundo? O sermão profético de Mateus 24 responde essas perguntas. Neste mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas que não é revelado a nós, que é o dia, como o dia do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 36, nos revela esse momento em que Cristo virá buscar a igreja, tá? Seria um momento oportuno, no abrir e fechar de olhos, e esses sinais ainda não se cumpriram, ok? Esse evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados, quando nós receberemos um corpo glorificado. Seguindo, então, o que é e quando se dará o arrebatamento da igreja? A palavra grega para o arrebatamento da igreja é harpazo, e significa retirada brusca. O apóstolo Paulo usa, desde o começo das cartas, 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Tessalonicenses capítulo 15 e 1 Coríntios capítulo 15, me desculpa, e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, o que é o arrebatamento da igreja? Os versículos 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a palavra arrebatados traduz a palavra harpazo. Harpazo significa dominar por meio da força ou capturar. Essa palavra harpazo, ela é usada 14 vezes no Novo Testamento grego, de várias maneiras diferentes. Esta palavra ela é usada, por exemplo,
em Mateus capítulo 12, versículo 29, quando fala que ninguém pode entrar na casa de um valente e furtar os seus bens sem antes amarrar o valente. Então a expressão furtar aqui é harpazo. Temos outras referências em João 10, 28 a 29, dou-lhes a minha vida eterna e nunca irão perecer, e ninguém arrebata da minha mão. Arrebata, aqui nesse texto, é harpazo. Nós temos também outra referência em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo conduziu e arrebatou Filipe de um canto para o outro. A expressão utilizada ali é harpazo. Então essa expressão harpazo, ela é utilizada quando está se referindo a uma arrancada brusca, a uma retirada de imediato, súbita, rapidamente. Ok? Então esse é o texto. Em latim, raptus ou raptare, que é o termo utilizado, que tem o mesmo significado, retirada brusca. Se nós não entendermos essa diferença com a palavra que diz respeito à sua segunda vida, ou à sua manifestação em glória, que é a palavra epifania e a palavra parousia. Né? Parousia, e alguns traduzem como epifania, que é a manifestação, a sua manifestação física. Então, se nós não soubermos separar essas duas palavras, harpazo e parousia, nós vamos, as coisas que diz respeito ao arrebatamento, nós vamos achar que é a segunda vinda. Então, precisamos entender, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, é utilizado o termo harpazo, retirada, tá? E já na segunda vinda, os textos diz respeito à parousia, manifestação. Por isso que só há uma possibilidade de haver uma conexão entre esses textos que aparentemente se divergem. Aparentemente, porque a Bíblia ela não se contradiz. Então, tem que haver um evento. E que evento é esse? O arrebatamento. O harpazo, o arrebatamento secreto. Ok? Estamos claros aqui, então. Quando se dará? É impossível marcar essa data. 1 Marcos capítulo 13, versículo 32, também diz, naquele dia, ora, ninguém sabe. Nós pregamos a doutrina da iminência. A doutrina da iminência ela foi defendida pelo dicionário Oxford em inglês. Assim ele traduz: iminência é um acontecimento que sempre está pairando acima de alguém, prestes a vir ou alcançar alguém. Outro: uma vez que é impossível saber exatamente quando ocorre um evento iminente, não se pode contar uma passagem determinada de tempo para que o evento aconteça. Ok? Um evento iminente pode acontecer a qualquer momento. Não precisa de aguardar nada acontecer para que o evento iminente aconteça. Então nós temos uma aparente contradição. Nós pregamos e até falamos na semana passada sobre sinais da vinda de Jesus, ok? Sinais do arrebatamento. No entanto, aqui eu quero fazer uma colocação que não existe sinais específicos para dos sinais de Mateus 24. Ali, a maioria daqueles sinais diz respeito à vinda e à manifestação de Jesus em glória, depois da grande tribulação. Ok? Mas então, como que a gente faz uso desses sinais para falar que o arrebatamento está próximo? Ora, é uma questão de lógica. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja ele se dará em um tempo aproximado de 7 anos de diferença. Né? O arrebatamento da igreja acontece, a manifestação do anticristo, o acordo do anticristo com Israel, isso está
é uma profecia de Daniel, ok? Depois de 7 anos desse acordo assinado, Cristo volta em glória para implantar o seu reino milenial. Então, se eu sei que Jesus, depois do acordo, todos os sinais se cumprem na vinda em glória de Cristo, eu sei então que 7 anos antes o arrebatamento da igreja vai acontecer. Desta maneira, a gente entende que os sinais que apontam para a vinda, para a manifestação de Jesus em glória, ela acaba sendo válida, né, para o arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos que o arrebatamento se dará 7 anos antes da manifestação em glória, aproximadamente. Ok? Então nós podemos dizer, então não há contradição nenhuma nessa questão, pois aquilo que é iminente não precisa necessariamente que aconteça algum sinal para ele acontecer. Pode acontecer agora, não precisa dos sinais de Mateus capítulo 24, todos os sinais chegarem em seu ápice para que Jesus volte, para que Jesus arrebate a igreja. Mas nós sabemos que todos os sinais que estão escritos ali em Mateus 24, eles terão o seu ápice durante a grande tribulação. Eles vão chegar no seu ponto máximo, onde as potências do céu serão abaladas, no toque das trombetas, nas aberturas dos selos. Ali 1/3 das águas serão tocadas, 1/3 da terra serão tocada, 1/3 dos ares serão tocados, 1/3 da população morre, 1/3 dos peixes morre. Então, ali nós viveremos as aflições em sua totalidade e os sinais em sua totalidade se cumprirão. Aí sim Jesus voltará em glória. Então não existe um sinal específico para a vinda, para o arrebatamento da igreja. Ou seja, ele pode vir até mesmo antes de nós terminarmos essa lição. Andamos mais um pouco. A trombeta soará. Nós colocamos aqui sobre a trombeta do Antigo Testamento, que era tocada, a trombeta de deslocamento, quando o arraial ia ser mudado de lugar, a trombeta tocava. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, sobre a trombeta do arrebatamento, ok? E nós temos a última trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Eu coloquei essa trombeta aqui porque há uma linha de interpretação, a mídia tribulacionista, que eles acreditam que essas trombetas são exatamente as mesmas. A trombeta do arrebatamento de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, não é a mesma trombeta de Apocalipse capítulo 11. Repetindo, a trombeta do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, não é a mesma da última trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Qual a diferença, pastor? Sim, a diferença é que a trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 é a última trombeta que encerra o período da graça e da abertura a uma nova dispensação. A última trombeta. E a última trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, de fato é a última trombeta do juízo de Deus, de uma série de 7 trombetas que foram tocadas. Nós temos 7 selos durante o período de grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas e o derramamento de 7 taças da ira de Deus. Esta última trombeta de Apocalipse é a 7ª trombeta do juízo de Deus que será derramado sobre todo o mundo. Então, nós não podemos confundir, e se alguém quiser colocar para você sobre essa última trombeta, você já está pronto para estar respondendo. Quem ouvirá o toque dessa trombeta? O Senhor estará convocando o seu povo, desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na terra, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Então, quem ouvirá
o som dessa trombeta? A igreja do Senhor, que estiver viva no momento, e todos os que morreram. Isso, todos os que morreram em Cristo. Até no Antigo Testamento, os que morreram com a expectativa messiânica. É assim que justifica a salvação no Antigo Testamento. Nós podemos dizer que tudo aponta para Cristo, para o Calvário, para a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero dizer aqui que, no passado, no Antigo Testamento, eles olhavam para frente, aguardando a manifestação, a vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Os nossos antigos, os heróis da fé, ou melhor dizendo, os nossos do Antigo Testamento, os patriarcas, eles olhavam para o futuro deles, do tempo deles, aguardando essa esperança que era Cristo, expectativa messiânica, alguns teólogos assim classificam. E nós hoje olhamos para trás, para o Calvário, se assim podemos dizer. Hoje nós olhamos para o que Cristo fez para nós no Calvário e somos salvos. Ou seja, tanto nós que estivermos vivos, que olhamos para Cristo, para a cruz do Calvário, entregamos nossa vida ao Senhor, quanto os antigos do Antigo Testamento, que olhavam para o futuro na expectativa do Messias, também serão arrebatados juntos a encontrar com o Senhor nos ares. É a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Isso é Tito 2, 12 e 13, vai falar sobre a tão bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é essa? O que seria essa tão bem-aventurada esperança? Nós podemos citar aqui o exemplo de Ana profetisa, de Simeão e de Ana profetisa. Simeão, por exemplo, ele aguardava ansiosamente a redenção de Israel. E Ana, quando viu também, ela ficou ela também já aguardava na expectativa essa manifestação de Cristo. E quando Cristo foi ao templo para ser apresentado por Maria, em Lucas capítulo 2, versículo 25, nós percebemos que Simeão ele dizia: agora pode descansar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram. Então havia uma expectativa, e a nossa bendita esperança é isso, é ver o fruto dessa esperança. Qual que é a nossa esperança? É o que está em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado. Para quê? Para aqueles que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, e outra coisa, qual é a nossa esperança? Filipenses capítulo 3, versículo 20, de nós sermos transformados, termos o nosso corpo transformado, semelhantemente a Cristo, e ter um corpo igual a Cristo. Qual que é a nossa bendita esperança? A nossa esperança é nós encontrarmos com o Senhor. A nossa bendita esperança é ter a transformação do nosso corpo, é viver essas promessas da redenção, da transformação e principalmente de ver o nosso Salvador. É a chegada repentina do noivo. O arrebatamento é para nós a nossa esperança, eu disse. O arrebatamento é para nós a chegada repentina do noivo. Aqui o comentarista ele compara a expectativa da volta de Jesus que nós devemos ter
como expectativa que a noiva deve ter para a manifestação do noivo. E ele compara a parábola das 10 virgens, e nós comparamos a parábola das 10 virgens. Ela aponta para a vigilância, para a expectativa e para uma vida cheia do Espírito Santo. O arrebatamento é para a igreja, é a chegada repentina do noivo, da mesma maneira que a noiva aguarda na expectativa, com vigilância, pois a noiva ela precisa manter-se pura, manter os seus vestidos limpos para a chegada do noivo. E precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter azeite na botija, como a parábola das 10 virgens. Sem o azeite, não tem condições, sem o Espírito Santo, é impossível suportarmos esse período de espera. Andando. O arrebatamento da igreja é para os crentes a derrota da morte. A morte, eu cito aqui, ela será derrotada de 3 formas ou em 3 etapas. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, provando para a morte que o Senhor tem poder sobre ela. Todos os que morreram ressuscitarão. Os vivos, desde os mais novos convertidos até os mais os não mais experimentarão a morte. Ou seja, os que morreram vão ressuscitar, e quem estiver vivo não vai experimentar a morte. E terceiro, a morte será lançada no lago de fogo e de enxofre. A morte será vencida. Vai cumprir o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos finais, onde diz: depois que o que é mortal for revestido de mortalidade, o que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade, assim cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória, porque nós nunca mais experimentaremos a morte. Os que morreram vencerão a morte através da ressurreição e da transformação, e aqueles que estiverem vivos serão transformados de imediato e nunca mais experimentarão a morte. Aguardando o arrebatamento, Jesus virá, assim como ele veio em Belém. Em Belém ele veio como o Messias, o Salvador do mundo. Ele virá no arrebatamento da igreja nos ares, como o noivo para a igreja, e ele virá no Monte das Oliveiras, como o juiz, como o rei, para julgar as nações, estabelecer o seu reino milenial. Aqui eu cito tem um gráfico da 70ª semana, que é a última semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a seguir. Nós temos aqui o momento do arrebatamento da igreja, está aqui, o arrebatamento da igreja, citado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A palavra harpazo é que nos dá base para dizer que o arrebatamento da igreja será secreto. Após o arrebatamento da igreja, tem um parêntese, de tempo que é impossível de se calcular. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo firmará uma aliança. Mas esse tempo do arrebatamento até o momento de firmar a aliança é um parêntese que a gente não faz sentido entrar nessa questão. Então, há o acordo firmado aqui no início, após o arrebatamento da igreja. Conforme Daniel capítulo 9, passa-se 3 anos e meio, a aliança é quebrada, tá? Então nós temos no primeiro momento os 3 anos e meio de uma falsa paz, ou alguns teólogos chamam de atribulação, e nós temos o final, o centro, o meio, essa aliança, esse pacto de Israel com o anticristo é quebrado e desencadeia-se uma perseguição contra Israel, e Deus inicia-se uma série de juízos
sobre o mundo, em especial o anticristo. A Bíblia pode chamar aqui de angústia de Jacó. No final desses últimos 7 anos, tá? No final desses 7 anos, cumprirá Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. No final dos 7 anos, Cristo vem, batalha com o anticristo, vence o exército do anticristo, separa os remanescentes fiéis de Israel, efetua o julgamento das nações e implanta o seu reino milenial. Lembrando que, neste momento da vinda e da manifestação de Cristo em glória, a igreja estará com ele, já com os corpos glorificados, para implantar o seu reino milenial. Aqui eu já quero adiantar que o reino milenial de Cristo será um reino literal de 1000 anos, ok? Conforme Apocalipse capítulo 20, e nós vamos ver seu tempo. Qual o propósito? Cessar a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, implantar a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ou seja, cumprir tudo que diz respeito à vinda dele, ungir o Santíssimo que será profanado pelo anticristo, ok? Andando mais um pouco aqui então, finalizando, aguardando o arrebatamento, nós precisamos permanecer fiéis. Aqui cita a parábola dos 2 servos. A Bíblia coloca um servo insensato. O servo insensato, se vier a pensar que o Senhor demora, a Bíblia coloca como insensato aquela pessoa que tem o seguinte comportamento: por pensar que Cristo, que o Senhor vai demorar, ele começa a tratar mal os conservos, a embriagar-se, a viver conforme o mundo vive. Dentro da parábola dos 2 servos, quem se comporta dessa maneira, não se preocupando com a vinda do servo, do Senhor, não se preocupando com a vinda do Senhor, brigando com maltratando os seus conservos e ainda se embriagando, vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso, será punido junto com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. E na vinda do Senhor, se o servo for encontrado servindo bem, será colocado em uma posição de honra sobre os bens do Senhor. Aqui nós podemos fazer um paralelo com as honrarias que a igreja receberá durante o reino milenial. Serviu bem, vai receber uma posição de honra na casa do Senhor. Okay? Temos também a comparação das parábolas dos talentos. 3 servos recebem bens de seu senhor, cada um conforme a sua capacidade. O que recebe 5, granjeia mais 5. O que recebe 2, granjeia mais 2. O que recebe 1 por medo, prefere ocultar o seu talento, o qual é repreendido pelo Senhor. Aquele que fez o bom uso dos talentos recebe a promessa de ser colocado no muito e ainda entrar no gozo eterno de seu Senhor. Aquele que foi infiel, negligenciando o seu talento, recebe repreensão, perda do talento e ainda foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Bom, meus queridos, eu quero encerrar fazendo uma reflexão, Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado. Os seus discípulos, em sua última oportunidade que teve com Cristo, pergunta para Cristo: quando seria, se seria naquele tempo que ele implantaria o reino e colocaria o reino de novo nas mãos de Israel? Jesus olha para eles e diz: olha, não vos pertence saber o tempo nem a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria,
e até os confins da terra. A minha palavra final para você, meu amado professor, nesta noite é: assim como Israel estava aguardando a implantação do reino, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Não vamos nos preocupar com o tempo, em que momento será, pois a Bíblia fala daquele dia e hora ninguém sabe. Mas vamos nos encher do Espírito Santo e ir e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é pregar o Evangelho e estar preparado para que, quando Ele manifestar, nós estejamos prontos para encontrar com Ele nas nuvens. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa aula. Se precisar de alguma informação, procura o meu contato aí no grupo de professores. Eu estarei à disposição em ajudá-los. Tenham uma boa noite. A paz do Senhor.